Iniciamos o top 1 com o youtuber Nate dizendo que se essa mulher não for interesseira, que ele vai levar ela para casa. Então ele chega nela perguntando como ela está e para onde ela vai, e por que ela está ali sozinha, e com um papo descontraído se apresenta para ela. A garota responde que está esperando o seu namorado e que ele está quase chegando. Nate pergunta para ela de onde ela é e fala que ele é novo na cidade. Depois da mulher dizer onde ela mora, ele pergunta se pode pegar o número dela. Ela fala para ele não perder o seu tempo, porque ela já disse que tem um namorado, e mesmo que ela fosse solteira, ele não faz o tipo dela. O youtuber fala que ela poderia passar o número para ele como amigos e que ele não conhece ninguém na cidade. Ela fala que não quer a amizade dele e fala para ele dar o fora. Então, vendo que ele não vai conseguir nada com a mulher, ele caminha em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a isca e vai atrás dele pedindo para ele esperar, que ela quer falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele e pede desculpas por ter sido rude com ele. O YouTube fala que tudo bem e pergunta se ela gosta do carro. Ela fala que sim e ele chama ela para entrar no carro. Em seguida, ele fala que estava tentando achar comida e depois ia voltar para sua cobertura. Ele fala para ela que tem uma cobertura com uma bela vista no centro da cidade. A garota pede para ver as fotos, mas ele fala que se ela quiser ver, ela vai ter que ir lá pessoalmente. Então, ela fala que se for bem alto, ela vai querer ir. O youtuber fala que é muito alto e ela vai gostar muito. Ele pergunta para ela o que ela gosta de comer, e ela fala que gosta de comer carne mal passada com um bom vinho e com uma boa sobremesa. Nate fala que eles vão no melhor restaurante e ela vai poder aproveitar o que ela quiser. Então, depois de alguns minutos de conversa, eles combinam de almoçar no restaurante ali perto e depois vão para a cobertura do youtuber. O youtuber pergunta para ela se o namorado dela não vai achar ruim com ela. Ela fala que não tem um namorado e falou aquilo porque não estava interessada, mas depois que viu o seu carro mudou de ideia. Então Nate fala que ela está interessada no carro e não nele. Ela fala que ele faz o tipo dela porque ele tem uma cobertura e um bom carro. Ele fala que ela não queria falar com ele antes e agora ela está falando que ele faz o tipo dela só porque ele tem uma Lamborghini e uma boa cobertura. O youtuber fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não é o tipo de mulher que ele achou que ela era. Ele manda ela sair do carro e a mulher tenta se explicar, mas ele não aceita e fala para ela sair, que ele não quer mais olhar para a cara dela. A garota fala que ele é um moleque e sai xingando o youtuber, mas se dá muito mal. Esse vídeo já começa com o caçador de interesseira TK fingindo estar trabalhando no estacionamento de um supermercado. Ele logo aborda uma jovem dizendo que achou ela linda demais e que gostaria de falar com ela alguns segundos. Ela agradece o elogio e ele pergunta para ela se ela acredita em amor à primeira vista. Ela responde que não acredita nisso. Então TK fala para ela que viu ela de longe e sentiu algo a mais nela e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que sim, que tem um namorado. O youtuber pergunta para ela quanto tempo ela está namorando e ela responde que já faz 2 anos. Então ele fala que pelo menos eles podem ser amigos porque ele gostou dela e queria ser amigo dela. Ele pede para ela dar uma voltinha para ele ver o corpo dela.
A mulher fala que eles não podem ser amigos porque o namorado dela é muito ciumento e ela não quer arrumar problemas para ela. Então TK pergunta para ela se pode pelo menos pegar o telefone dela para falar em qualquer dia. A mulher fala que não e pede para ele não insistir. E vendo que ele não vai conseguir nada com a garota, agora é hora de mostrar a nave para ela e fazer a mágica acontecer. Na hora que ela vê ele caminhando até a sua BMW i8, ela vê que o carro é dele e na mesma hora os olhinhos dela começam a brilhar. TK fala que não trabalha aqui e que ele gosta de fazer alguns trabalhos comunitários e que ele é um empresário. A mulher, surpresa com o que ele falou, pergunta se pode sentar no carro. O youtuber responde que sim, dá a volta no carro e abre a porta para ela entrar. Dentro da BMW, o youtuber pergunta se pode pegar o número dela para eles marcarem de fazer alguma coisa. E dessa vez a resposta é outra, e a mulher fala que sim, mas que ele não pode ligar a qualquer hora, senão o namorado dela pode desconfiar e passa o número para ele. Então o youtuber começa a perguntar por que ela mudou de ideia e agora quer passar o número para ele. Ela fala que viu ele, que ele é um cara legal e que vale a pena passar o seu número. O YouTube chama ela para descer do carro e fala que tem que falar uma coisa para ela. Então ele fala que ela é uma gold digger, ou seja, uma interesseira, e que ele não quer nada com ela porque ele não gosta de mulher interesseira. Além disso, ele fala que tem uma câmera lhe gravando e ela será exposta como interesseira. A mulher sai revoltada e xingando o youtuber. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira London's Way. Ele começa abordando essa morena que estava passeando pela calçada. Ele pergunta qual o nome dela e o que ela está fazendo. E ela responde que se chama Carla e está fazendo caminhada. Ele fala que achou ela linda demais e se apresenta para ela. E ela agradece o elogio. Ele pergunta se ela tem um namorado e se ela pode passar o seu número de telefone para ele. Ela fala que tem namorado e não pode passar o seu número e ela já está indo embora para sua casa. London pergunta se pode pegar pelo menos o seu Instagram e ela fala que não. Então ele fala que vai acompanhá-la até o seu carro que está estacionado logo ali na frente. E eles vão caminhando até a Lamborghini Urus do youtuber. E quando ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Quando ela vê ele entrando na nave, ela volta para trás e vai falar com ele. E pergunta se o carro é dele. Ele fala que sim e pergunta se ela quer que ele leve ela para casa. A garota fala que vai para qualquer lugar que ele deseja levar ela. Ela entra no carro e o youtuber pergunta se ela sempre vem caminhar por aqui. A garota fala que estava voltando da faculdade. Então London pergunta para ela por que ela estava agindo daquela forma e não quis passar o seu telefone e nem o seu Instagram. Ela fala que é por causa do seu namorado, que ele vigia as suas redes sociais e que ele é muito ciumento. Depois de alguns minutos de conversa, London fala que tem uma casa de luxo e tem um champanhe lá para eles. A garota fala que quer conhecer a sua casa, mas London pergunta quem ela é de verdade e qual o seu nome. Ela fala que já disse que se chama Carla. Ele pergunta para ela se ela lembra do nome dele. E ela fala que não, que se esqueceu.
Na sequência, London fala para ela que ele não costuma esquecer coisas boas e que ele estava tentando falar com ela e levá-la para um encontro. Mas a garota fala que não vai mais sair com ele e que ela pensou direito e que ela é fiel ao seu namorado. O youtuber fala que ela não deveria entrar no carro de pessoas que ela não conhece e que aos olhos dele ela é uma interesseira. E fala pra ela que tem 2 câmeras escondidas e que ele é um youtuber e faz testes para pegar mulheres interesseiras. London fala que ela demonstrou ser uma interesseira, mas que bem no finalzinho ela pensou bem e desistiu de sair com ele, que então dessa forma ela passou no seu teste. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira Joel, que ele avista essas 2 garotas passando pelo parque. Então ele se apresenta, fala seu nome e pergunta se está tudo bem e qual o nome delas. Elas falam que se chama Ariana e Ariel e falam que está tudo bem. Ele pergunta a elas onde elas estão indo e o que elas vão na tarde de sábado fazer. Elas respondem que estão indo para casa. Então ele pergunta se elas moram juntas e se são namoradas. E elas falam que são irmãs. Então Joel as convida para dar um passeio. Elas respondem que não podem ir porque elas têm compromisso e vão para casa se arrumar. Então Joel vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Elas já estavam bem distante, mas quando olham para trás e vê Joel em sua super máquina, elas voltam para trás na mesma hora. Elas perguntam se esse é o seu carro, ele fala que sim, que esse é um dos seus carros e que ele tem uma coleção de carros luxuosos. Então Joel fala para elas se elas gostariam de entrar no carro. Elas respondem que sim, que quer dirigir o carro dele e que elas nunca entraram no carro como esse. E elas falam que agora esse é o carro delas. Então Joel fala para elas que elas podem dirigir o seu carro, mas o que ele vai ganhar em troca disso, porque elas não aceitaram seu pedido de irem dar uma volta com ele. Elas respondem que vão ser bem generosas com ele e que ele pode escolher uma ou até as 2 de uma vez. Então Joel fala que vai levá-las para casa e que lá tem outros carros de luxo e que elas vão adorar e que os 3 vão se acabar de tanto se divertirem. Na sequência, Joel pergunta por que elas não quiseram sair com ele antes de verem o seu carro. Elas respondem que da mesma maneira que os homens gostam de mulheres bonitas e desenhadas, elas também gostam de carros bonitos e homens com dinheiro. E também que tudo não vai passar de uma simples troca entre eles. Então, elas entram no carro de Joel e falam que vão para a casa dele. Na sequência, Joel arranca seu Corvette e finge que vai levá-las até a sua casa. Mas o que elas não sabem é que ele apenas deu uma volta no quarteirão e as deixou no mesmo lugar. Ele fala que elas não vão andar, não vão dirigir e muito menos vão até a sua casa, porque ele não fica com mulheres escavadoras de ouro e manda elas dar o fora do seu carro. E dessa vez as interesseiras se deram mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo.